De pé, em reverência à palavra de Deus, Atos capítulo 2, verso 1 até o verso 4, que vai dizer assim para a gente: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Vamos orar? Pai bondoso, estamos diante da sua palavra, diante do cumprimento da tua promessa, Senhor, da descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o teu povo. E que momento foi esse, Senhor, tão especial? Que o Senhor possa aclarar os nossos olhos, Senhor, essas Escrituras. Que o Senhor possa iluminar para todos nós, Senhor, ó Deus, e falar conosco, nos ensinar nessa manhã, para louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar. Em primeiro lugar, irmãos, sempre ressaltando aos irmãos, a promessa de Deus ela é infalível. Deus havia prometido no Antigo Testamento por vários profetas, falando sobre esse dia glorioso que seria quando ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E ele derramou. Então a primeira grande lição que nós temos é: a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela se cumpre. Jesus disse para a gente que passaria o céu e a terra, mas a sua palavra não deixaria de ser cumprida. E aqui nós vemos o cumprimento do que o Senhor disse. Jesus, nos seus últimos momentos, com os seus discípulos reunidos no capítulo 1 de Atos, vai dizer para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor fez a promessa. 10 dias depois de Jesus ter sido levado aos céus, assunto aos céus, Deus derrama então o seu Espírito sobre toda a carne. Jesus vai, o Espírito Santo desce. O Senhor disse que era necessário que ele fosse, para que o outro da mesma essência, o outro seria o Espírito Santo, Deus Espírito Santo entre nós, a pessoa bendita do Espírito Santo habitando em cada coração. Isso se cumpre aqui no livro de Atos. Então, quando nós vemos aqui dia de Pentecostes, são 50 dias. Vai falar sobre o número 50, a ideia que vai trazer para a gente aqui é que 50º dia, o dia de Pentecostes, era uma festa que acontecia após o sábado da Semana Santa. Então era uma das grandes festas que a gente encontra aqui do povo judeu. Também tinham outros nomes, eram chamados festas da semana, festa da colheita, festa das primícias. E aí o que acontece? O Cristo ressuscitado é levado ao céu e 50 dias depois que ele foi ressuscitado, 10 dias depois dele ser levado ao céu, no 50º dia, o Senhor derrama do seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Outra lição que nós temos aqui, que eu quero trazer para os irmãos, é quando vai falar aqui no verso 2, estavam todos unidos. No verso 1 ainda, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso vai nos trazer a lição dessa unidade, irmãos. O Senhor, ele vai derramar o seu Espírito Santo sobre a igreja, quando nós somos um povo que estamos unidos, não somente juntos, porque às vezes nós podemos estar no mesmo espaço, nós podemos estar assentados no mesmo banco, e às vezes não ter comunhão com o irmão que está do seu lado. Às vezes o nosso coração não se simpatiza muito, às vezes a gente não gosta muito, às vezes nós não temos assim muito apreço, indiferença até, e aí Deus não opera. A igreja precisa estar reunida e unida para que Deus possa derramar do seu poder sobre ela. Então esses homens, eles perseveraram em oração. Jesus disse que era para eles estarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Eles estavam amedrontados, fugindo das autoridades. Jesus havia sido morto e eles correm para um lugar chamado cenáculo e lá eles ficam clamando a Deus. Primeiro dia não acontece nada, segundo dia não acontece nada, terceiro dia não acontece nada, quarto dia não acontece nada,
no 8º dia não acontece nada, no 9º dia não acontece nada, mas no tempo de Deus, no 10º dia, no 50º dia, no Pentecoste, na festa do Pentecoste, o Senhor cumpre a sua promessa e derrama sobre aquele povo. Isso traz de lição para a gente o quê? Nós precisamos estar unidos no propósito, unidos no coração. A gente às vezes observa na igreja que as pessoas têm dificuldade com aquilo que é diferente ao seu gosto, a sua posição. Mas nós somos um corpo. Eu mesmo, como o irmão que está aqui trabalhando na revitalização, quando eu sento com um conselho que apresenta alguma coisa, dou alguma ideia, dou alguma sugestão, e se o conselho falar assim, nós não concordamos com isso, eu tenho que ficar satisfeito, porque na multidão de conselheiros existe a sabedoria. Então, muitas vezes, os nossos posicionamentos, os nossos gostos serão submetidos à posição da unidade do corpo. É preferível a gente ter a unidade do que eu ter razão, do que eu querer fazer com que a minha vontade prevaleça. Então, não é o meu modelo de culto, não é o meu modelo de liturgia, não é o meu gosto musical. A gente tem que entender assim, qual é a vontade de Deus? E dentro da vontade de Deus, nós caminharmos unidos. Quer ver? Correia é um homem experiente, trabalha com conselho há muitos anos. Tem 4 homens votando, por exemplo. Quando um dá uma posição e os outros 3 dão uma posição diferente, esse ele vai passar a aceitar a posição daqueles outros e ele vai dizer assim, todas as vezes que ele vai dizer assim, nós decidimos. Mesmo que ele tivesse uma posição contrária, não é assim? Porque a opinião da maioria passa a ser a nossa opinião. Então na igreja é a mesma coisa. A maioria, a graça de Deus, a unidade da igreja, em favor da unidade da igreja. A Bíblia diz assim, nós não podemos andar juntos se não tivermos de acordo, 2 não caminham juntos se não tiver de acordo. Então nós temos que, como igreja, prezar, trabalhar na direção da unidade da igreja, para que a gente possa experimentar esse mover de Deus, essa graça de Deus, trazendo o seu poder para a nossa vida. Nós seremos uma igreja forte quando nós formos unidos. Nós somos uma igreja forte a partir do momento que o nosso coração esteja unido para a glória do Senhor Deus. Então, a igreja de Cristo, ela caminha sobre esse estigma, sobre essa marca, sobre essa edge, a unidade do corpo de Cristo. Olha para o nosso corpo. Quando algum órgão resolve trabalhar de modo diferente, o corpo está adoecido. Então, todas as vezes que uma pessoa se coloca em frontal oposição ao reino de Deus por conta da sua vontade, o corpo está adoecido. Então, que nessa manhã o Espírito Santo ache lugar no nosso coração e seja derramado cada vez mais sobre todos nós para louvor do nome de Jesus Cristo. Uma coisa que eu sempre esclareço, nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos, nós somos pessoas que recebem o Espírito Santo. Nós somos inseridos no corpo do Espírito Santo. Mas aqui nós estamos falando de enchimento do Espírito Santo. Ser um crente cheio do Espírito Santo. E é o próximo ponto que eu quero tratar com os irmãos. Então, quando no versículo 2 até o 4... vai falar desse derramamento do Espírito Santo, Lucas ele registra com as seguintes palavras: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, o derramamento do Espírito Santo é um fenômeno, né? Podemos dizer assim, é um fenômeno celestial. Ser cheio do Espírito Santo, avivamento do Espírito Santo, não é um agendamento da igreja. Porque você passa às vezes por algumas igrejas aí e você vai ver a faixa lá, Semana do Avivamento. Isso é uma distorção do Evangelho. Isso aqui é um movimento de Deus. É Deus quem está cumprindo a palavra dele. É Deus quem está derramando o Espírito Santo. Então a primeira coisa que a gente vai entender é
O derramamento do Espírito Santo não é algo humano, não é algo denominacional, não é algo que uma denominação tem e outra não tem, é o que está aqui na Bíblia, porque acontece algo que vem dos céus, é algo incontestável, é algo eficaz, é algo definitivo e veio para ficar para sempre. No versículo 1, informa que eles estavam reunidos no mesmo lugar. No versículo 2, nós vamos encontrar esse derramamento se cumprindo, e eu quero destacar 3 fatos aqui para nossa meditação rapidinho. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo, ele vem como um som, não foi um barulho, não é algazarra, não é falta de ordem, não é histeria, não é esse reteté que a gente vê por aí, não é esse tipo de pentecostalismo que eu estou tratando aqui nessa manhã. Eu não estou tratando de pentecostalismo, uma simulação do poder de Deus, um placebo do que Deus opera, pessoas que caem para trás, pessoas que se manifestam de formas diferentes. Não é isso que eu estou tratando. Eu estou tratando de algo que vem do próprio Deus para o nosso coração e vai falar sobre um estrondo, um barulho, mas não é bagunça, é um vento que sopra, é um som que sopra, é a manifestação visível de Deus, como nós encontramos no Antigo Testamento. Nós temos, se a gente pudesse falar assim, nós temos um movimento semelhante lá no Sinai, quando Deus vai dar a lei. A Bíblia vai dizer que o monte onde Moisés estava começa a tremer, fogo começa a descer dos céus, Deus começa a manifestar a sua presença, e nós vemos Deus atuando ali naquele momento, promulgando as suas leis. Aqui nós vemos novamente a manifestação de Deus, trazendo algo que é audível, verificável, público, reverberando sua influência na sociedade, e esse impacto vai atrair multidão de pessoas, porque a partir do momento que esses homens estão cheios do Espírito Santo, eles saem para pregar a palavra de Deus. Em Babel, Gênesis no capítulo 11, a obra humana traz confusão de línguas, separam-se, se espalham, porque Deus ali derrama o juízo. Aqui no Pentecostes, Deus está unindo novamente as línguas. Deus está trazendo agora, dizendo assim, o Evangelho agora é para todos os povos. A pregação do Evangelho será em todas as línguas. E esse falar em língua aqui do capítulo 2, não são línguas estranhas, são línguas conhecidas. Pessoas que saíram pregando o Evangelho, porque Deus está trazendo a unidade novamente para a pregação do Evangelho, para que o nome de Jesus fosse glorificado. E o ponto final que eu quero falar nessa noite é que o derramamento do Espírito Santo, ele veio para trazer uma experiência pessoal de enchimento. Ouça bem o que eu vou lhe falar. É uma experiência pessoal de enchimento. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Há um preconceito das igrejas históricas com o movimento pentecostal. Então nós temos às vezes uma separação, porque as pessoas têm medo do que acontece nas igrejas pentecostais e diz assim, não, Deus não age mais. E não é real, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. O que nós observamos aqui nesse texto é que esses homens já eram salvos. Por 3 vezes, Jesus havia deixado isso claro. Evangelho de João no capítulo 13, Evangelho de João no capítulo 15, Evangelho de João no capítulo 17. E de acordo com a teologia de Paulo, eles já eram salvos, já tinham o Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo ele escreve assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui não está sendo falado do Espírito Santo trazendo salvação e nos convencendo sobre Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, na conversa dele com Nicodemos. Então, além de já ter o Espírito Santo após a ressurreição de Jesus, Jesus ainda sopra do Espírito Santo e diz para os seus discípulos, recebei o Espírito Santo. Eles já eram salvos, mas o Senhor está dizendo, recebei o Espírito Santo. Mas a despeito de serem regenerados pelo Espírito Santo, eles receberam o sopro do Espírito Santo, eles ainda não estavam cheios, precisavam ser cheios. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter a nossa vida. E eu pergunto a você nessa manhã, você é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que dirige a sua vida. Você pode olhar para você nessa manhã e dizer assim, eu sou um homem cheio do Espírito Santo.
Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. As evidências da sua vida mostram essa realidade. O podcast que eu narrei na última sexta-feira, eu falava sobre isso, sobre a promessa do Espírito Santo. E fazia uma pergunta para os irmãos do podcast: você realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você é uma pessoa que tem vivido esse renovo de Deus? Está entusiasmado? Está alegre? Você sente o fervor de Deus no seu coração? Você tem prazer na comunhão? Você tem prazer de estar orando? Você tem prazer de ler a palavra de Deus? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você vence o pecado. Então, nós vamos ver que há uma grande necessidade da gente ser cheio do Espírito Santo. Qual é a nossa dificuldade na caminhada? Nós somos salvos, mas por que as pessoas têm dificuldade na caminhada? Hoje o irmão Telmo estava falando de manhã, vamos orar para que as pessoas sintam-se aquecidas o coração para estar nas nossas orações, porque as pessoas não estão entendendo. E por que as pessoas não estão entendendo? Por que as pessoas não estão tendo força para caminhar? Porque estão vazios do Espírito Santo. Nós estamos nos acostumando a andar com um tanque vazio, e nós precisamos andar cheio de entusiasmo, cheio de fervor no coração. Eu preguei aqui numa quinta-feira, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, no verso 11: sede fervorosos no Espírito. Ser fervoroso no Espírito, nós precisamos. Isso aqui não é uma linguagem de denominação pentecostalista, é uma linguagem bíblica, e como bons presbiterianos, nós temos que ser homens cheios do poder de Deus na nossa vida, porque senão a gente não consegue chegar no pão da vida, porque senão a gente não consegue chegar no varal solidário, porque senão a gente não consegue implementar os projetos, porque não tem força, não tem vigor. Nós somos uma geração que está se cansando. E a única esperança para a igreja de Cristo é esse poder do Espírito Santo, senão o mundo vai nos solapar, os problemas vão nos solapar, nós não vamos suportar as lutas, nós não vamos suportar as perseguições, ainda que as nossas perseguições sejam diferentes. Para vencer, tem que estar cheio do Espírito Santo. Essa experiência é uma plenitude pessoal. Novamente eu repito a pergunta: você tem o Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo nesse sentido do enchimento? Você já é salvo, o Espírito Santo te habita em você, mas aqui estamos falando de uma manifestação do Espírito Santo te enchendo. O Espírito Santo ele desce sobre cada um individualmente, cada um vive a sua própria experiência, ninguém precisa pedir como aquelas virgens nessas o azeite emprestado. Eu não tenho que ficar admirando o irmão que é cheio do Espírito Santo. Eu não tenho que ficar admirando aquele irmão que é cheio de vigor, cheio de vida. Eu tenho que pedir a Deus: Deus, me faz uma planta viçosa. Salmo vai dizer, o Salmo 92, derrama óleo fresco sobre a minha cabeça. Eu preciso dessa presença de Deus poderosa sobre a minha vida, porque ela é promessa de Deus. Eu não tenho que me contentar em ser um crente vazio, eu não tenho que me acostumar a viver uma vida medíocre no sentido de ser mediano. Sempre que alguém ficou cheio do Espírito Santo, irmãos, ele sai a pregar. É um fogo que queima a pessoa e a pessoa quer evangelizar. Sempre que a pessoa ficou cheia do Espírito Santo, ele quer orar, porque ele sente sede de Deus, ele não quer coisas, ele não está atrás de bênção, ele não está atrás de solução para a sua vida. O que ele quer mais do que todas as coisas é Deus. A plenitude do Espírito Santo nos dá poder para pregar com autoridade. E para a gente encerrar, ficar cheio do Espírito Santo é receber o consolo do Espírito Santo, é se alegrar mais no amor de Jesus e na esperança celestial. E nisso, todas as nossas aflições e medos caem por terra. Eles foram prova disso, porque cheio do Espírito Santo, eles pregaram o Evangelho com o risco da sua própria vida. Muitos desses homens aqui, eles saem pelo mundo pregando o Evangelho, serão mortos, perseguidos, perderão seus bens, serão espoliados. E eu pergunto a você aqui, quanto custa você servir a Cristo? Quanto custa? Custa nada.
Você perde seus bens? Você está com risco de morrer? Ser morto? Ser preso? Não custa nada. Só que a gente não consegue servir a Deus como deveria, porque precisamos desse poder de Deus para que a gente avance. Curve sua cabeça e ore comigo nessa manhã. Pai, é a tua palavra, Senhor. Não é minha palavra. Não sou eu que estou dizendo nada disso, Senhor. É o que o texto nos ensina. É a tua promessa. E constantemente nós vemos no livro de Atos os seus discípulos sendo cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, ó Pai, que essa igreja seja uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Que individualmente cada crente seja um crente fervoroso, que individualmente nós sejamos crentes frutuosos, operosos, que lança a mão do arado, que não olha para trás. Todos nós temos lugar no corpo, todos nós temos trabalho a realizar, e que cada um de nós possamos nos colocar para o Senhor e dizendo: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu haja? Como o Senhor quer que eu viva? Então, Pai, em nome de Jesus Cristo nessa manhã, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo nessa manhã, esclarece os nossos olhos, abra os nossos olhos, nos enche do teu Espírito Santo, nos enche do teu poder, para que a gente possa continuar fazendo a sua obra até o dia da sua vinda, Senhor. Seja com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.